Saudações, meus amigos, Cristiano mais uma vez aqui com vocês, no nosso canal. Lembrando que vocês podem acompanhar muitos dos nossos textos em A Página Vermelha, especialmente o texto de hoje. O texto de hoje preparado especialmente para uma questão que no Brasil se apresenta mais grave do que eu imaginei, que é o caso emblemático do vereador Leonel Brizola Neto. Só para vocês terem uma ideia, saiu aqui na revista Fórum a seguinte notícia: crise no PSOL por conta de homenagem a Kim Jong-un pode levar à expulsão de Brizola Neto. Quer dizer, agora uma homenagem a um evento de importância internacional, que foi a luta pela reunificação da Coreia, pode levar à expulsão de um membro de um partido que, pelo menos em sua sigla, se diz socialista. Quer dizer, uma verdadeira... Isso aqui até parece coisa de algum site de sensacionalismo. E se você acha que isso é pouco, o mais interessante é você ler os comentários dos principais militantes do alto escalão do PSOL. O que nós vamos fazer mais tarde nesse vídeo. Mais uma coisa aqui que não pôde deixar de chamar a minha atenção. Porque nós já falamos dessa figura, daquele rapazinho de cabelos rosados, o Felipe Neto. Até o Felipe Neto, com o seu exército de retardados juvenis, ele próprio que é um retardado juvenil, um sujeito completamente infantil, cuja audiência do canal foi ganha fazendo gracinhas com a cara de nomes famosos, com a fé alheia, com nomes de outros canais do YouTube, e ele que inclusive já chegou a ser processado e perdeu na justiça vários desses processos, inclusive contra nomes que lutam contra o que ele defende. Para vocês terem uma noção de quem é esse sujeito oportunista e que está estragando, está levando ao apodrecimento a mente de milhares, se não milhões, até porque o canal dele tem milhões de seguidores, milhões de jovens, principalmente menores, no Brasil. Mas vamos voltar aqui ao nosso foco, que é uma homenagem à Coreia do Norte feita pelo vereador Brizola Neto. Bom, meus caros, eu me recordo perfeitamente de uma citação de um ator muito famoso, provavelmente herói de muita gente aqui durante a infância, nos anos 80, 90, ele que até hoje ainda está na ativa, Sylvester Stallone. Sylvester Stallone veio ao Brasil gravar o filme Os Mercenários, inclusive com a presença de uma célebre atriz brasileira, né, uma mexicana de nascimento, brasileira de coração, que é a Gisele Ittier. E ele disse uma coisa que muita gente, foi uma declaração muito polêmica, muita gente ficou chateada com ele, disse que era alguma espécie de zoação do Brasil, mas que eu enxerguei de forma completamente diferente. Ele disse que o Brasil é um país no qual você pode explodir tudo e as pessoas ainda irão te dizer obrigado. Pelo menos no estado em que nos encontramos hoje no Brasil, eu acredito que nunca alguém disse algo tão certeiro sobre o povo brasileiro. Quer ver uma coisa? Eu vou provar para vocês a veracidade dessa declaração do ator americano. Vocês já pararam para se perguntar por que é que no Brasil tem tanta rua com o nome de John Fitzgerald Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos da América,
Agora vocês já pararam para se perguntar quem foi John Kennedy? Só para vocês terem uma noção do quadro por inteiro, se vocês digitarem no Google Avenida Kennedy, vocês vão encontrar mais de 26 milhões de resultados nas buscas do Google. Agora experimentem, vamos pegar aqui um personagem bastante conhecido, experimentem digitar no Google Avenida Dom Pedro I. Vocês vão ver que o Google vai dar um pouco mais de 18 milhões de resultados. Conclusão: nós brasileiros, todos os dias, pagamos mais homenagens para um presidente americano racista e genocida que promoveu a guerra do Vietnã, um presidente cujo governo praticava oficialmente a discriminação racial, especialmente contra pessoas de cor negra, um presidente que chegou a cogitar transformar o Brasil em um Vietnã sul-americano com os seus poderosos porta-aviões. Os seus sucessores não chegaram a invadir o Brasil, mas hoje é sabido e consabido que eles tiveram grande influência no golpe de 64. E hoje nós vemos esse genocida, nós vemos este canalha, esse patife, esse facínora, oligarca, ser homenageado em praticamente toda a cidade brasileira. Não existe uma cidade no Brasil, a não ser talvez que seja uma cidade muito pequena, no qual você não vai ver uma Avenida Kennedy. Você pega uma cidade como Teresina, onde eu já morei, você vê uma Avenida Kennedy. Agora, por favor, respondam para mim. Qual é a relação que John Kennedy tem com a cidade de Teresina? Ele, como tantos outros presidentes americanos, provavelmente sequer tem noção de que essa cidade existe no mapa do nosso planeta. Se perguntar para qualquer presidente hoje americano onde é que fica Teresina, ele vai dizer talvez que fica na Bolívia. Como teve um presidente americano muito famoso que confundiu o Brasil com a Bolívia. E nós estamos todos os dias pagando homenagens para esses crápulas. Escola suspende aulas para homenagear Hillary Clinton em sua visita ao Brasil. Saiu na Folha de São Paulo. Quem é Hillary Clinton? Hillary Clinton é outra facínora, uma feminista sem vergonha, que teve o atrevimento de dar risadinhas, não foi nem risadinhas, foram gargalhadas, tal qual como uma bruxa, quando o presidente líbio, Muammar Gaddafi, foi capturado, torturado, estuprado e assassinado por mercenários treinados e patrocinados pelos Estados Unidos da América. Alguém viu algum representante do PSOL, do PT, seja de qual partido for, manifestar algum tipo de oposição a essa subserviência aos americanos? Eu não vi. E provavelmente muitos de vocês também não. O Brasil tem ruas com o nome do presidente Woodrow Wilson. Aliás, quem de vocês não conhece aqui no Brasil algum Wilson? Wilson sequer é nome brasileiro, nem é nome português, muito menos africano e muito menos
nome indígena, o que significa que esse nome chegou até nós brasileiros pela influência, pela subserviência, pela colonização cultural exercida pelos americanos. Agora experimenta colocar o nome do teu filho de Kim. Experimenta colocar o nome do teu filho de Che. Experimenta só, para vocês terem uma noção do escândalo que vai causar. Woodrow Wilson, para quem não sabe, era um nome associado ao Ku Klux Klan. Ele exibia em sua sala de cinema particular o filme The Birth of a Legend, O Nascimento de uma Legenda, um filme que até os anos 70, se duvidar até os nossos dias, era usado como filme do curso de doutrinação do Ku Klux Klan. Experimenta criar uma escola com o nome de Kim Jong-un e aguarde a reação do público. Vão fazer a caveira do político do diretor dessa escola. Curiosamente, nenhum barulho é feito quando temos escolas com o nome de Woodrow Wilson, quando temos escolas com o nome de John Kennedy, que queria massacrar milhões de brasileiros, tal qual como o seu governo fez na Guerra do Vietnã. Agora me respondam, qual é a ameaça que um país como a Coreia do Norte representa para um país como o Brasil? Para vocês terem uma noção, o Brasil é um dos países que se encontra fora da rota dos mísseis balísticos da Coreia do Norte. Então, quer dizer, a gente todo santo dia homenageia um presidente americano que teria matado o seu pai, teria matado a sua mãe, teria matado a sua avó, o seu avô, teria matado talvez você. Se aqui tem alguém com mais de 60 anos que acompanha o meu canal. Ninguém chama esse presidente de genocida, de ditador, de sanguinário. Nenhum tipo de discussão. Eu não conheço sequer projetos de partidos políticos para acabar com essa história de rua com o nome de presidente americano. Se eu fosse político nesse país, a primeira coisa que ia fazer era acabar com essa história de rua com o nome de presidente americano. Porque aqui nós moramos no Brasil e não nos Estados Unidos. Nada contra ruas com o nome de presidentes americanos que de fato colaboraram com o Brasil, foram nossos aliados. É o caso de Franklin Delano Roosevelt. Até mesmo Churchill. Mas quem era Churchill? Era outro genocida, racista, que matou milhões de pessoas na Índia, província do Império Britânico, que construiu campos de concentração na África do Sul, que justificou o extermínio de indígenas norte-americanos, e eu nunca vejo nenhum jornal no Brasil protestar contra o nome de Winston Churchill que dá nome a ruas no Brasil. Agora basta que um grupo renomeie, entre aspas, uma rua Churchill para a rua Stalin. Ah não, isso não pode, porque violava os direitos humanos, porque era um ditador, era isso, era aquilo. Ah não, porque Stalin matou 500 bilhões. Logo isso é inadmissível. Não, mas espera aí, mas o Churchill também construiu campos de concentração, o Churchill também matou, Churchill justificou o extermínio, o genocídio de indígenas na América do Norte. Ah, não, mas espera aí, é porque a gente sabe que não existe sistema perfeito.
A democracia é o pior sistema de todos, excluindo-se os demais. Que curioso, não? Que bonito. Esse duplo estandarte. 2 pesos, 2 medidas. E o que é mais interessante aqui, senhores, é que a homenagem sequer foi feita diretamente a Kim Jong-un. A homenagem do vereador Leonel Brizola Neto foi uma homenagem feita à luta anti-imperialista pela reunificação da Coreia, que se deu até 1954, quando você teve inclusive combatentes internacionalistas do mundo todo, especialmente da União Soviética e da China, combatendo os americanos, australianos, britânicos e tantos outros povos europeus que foram para o outro lado do mundo para intervir na soberania de um país. Só para vocês terem uma ideia, se não fosse os comunistas soviéticos, inclusive veteranos da Segunda Guerra, terem pilotado seus potentes caças a jato MiG-15, eu não tenho a menor dúvida de que os americanos utilizariam contra o povo coreano a bomba atômica. Hoje, graças aos seus mísseis nucleares, a Coreia do Norte não se transforma em uma espécie de Iraque, em uma espécie de Líbia. Países que na concepção de partidos como o PSTU, como o PSOL, provavelmente conheceram uma revolução popular. Foi o que aconteceu na Líbia. Experimente perguntar isso para alguém do PSOL. Ele provavelmente vai dizer, não, aqui não foi um golpe americano, não foi uma guerra híbrida combinada com uma guerra física. Aqui foi uma revolução do povo contra o autoritarismo stalinista de Gaddafi. Esse tipo de pensamento, meus caros, demonstra a perfeita atualidade de um pensador, escritor, poeta russo chamado Eduard Limonov. Quando ele diz que hoje em dia o que importa não é você ser de esquerda ou você ser de direita. São os inimigos e os amigos do sistema. Quando você quiser um partido político, nunca preste atenção na sua nomenclatura, que isso não quer dizer absolutamente nada. Socialista, comunista, esquerda, direita, isso é absolutamente irrelevante. Preste atenção sim, se os seus membros frequentam as lojas da maçonaria, qual é a atitude dos seus membros relativa a movimentos de caráter pós-moderno, relativa à chamada lacração. Qual é a atitude desses partidos relativa à grande mídia? Essas são as perguntas que devem ser feitas. Aqui, para se ter uma ideia do poço de corrupção ideológica, de mesquinice do PSOL, até mesmo Felipe Neto passou por uma espécie de frenesi com as declarações dos líderes do PSOL, chegando a afirmar aqui o seguinte, é o que está escrito aqui na revista Fórum. O PSOL decidiu desautorizar o canalha do Leonel Brizola por sua homenagem a Kim Jong-un. A canalha, Felipe Neto, é um sem vergonha como você que não tem respeito pela família brasileira e pelas tradições do Brasil. É um sujeito como você que gasta milhares de reais, se não milhões, para distribuir revistinhas, materiais, livros, ensinando a crianças e adolescentes que ainda estão em estado de formação aquilo que não dá certo. Ensinar ideologias imorais, ensiná-las a desrespeitar seus pais e avós.
a visitar sítios virtuais proibidos, a discriminar pessoas em função de sua escolha religiosa. O canalha é você que é um hipócrita, pior do que isso, uma prostituta ideológica. Porque é aquele mesmo Felipe Neto, que começou fazendo um trabalho interessante, quer dizer, que fazia críticas de filmes, críticas que, diga-se de passagem, eram críticas bem fundadas, crítico do comportamento de determinados grupos sociais. Determinados grupos sociais são comportamento. Aquele mesmo Felipe Neto que dizia, no final da década passada, de que um dia seria proibido ser heterossexual, vem hoje estimulando, propagandeando aquilo que não dá certo. Porque hoje recebe dinheiro da Rede Globo. Ele que já falou expressamente que há inúmeras evidências pela internet de que o Felipe Neto tem um trabalho com a Globo, tem um contrato com a Globo. Contrato esse que é exatamente como influencer do comportamento da juventude. Isso sim é ser um canalha, é ser uma prostituta ideológica. Ao contrário deste vereador que foi homem e muito macho, para assumir a sua posição, para manifestar a solidariedade com um país que quer comercializar com o Brasil. Por que para essa camarilha do Felipe Neto, da Luciana Genro, não causou nenhum problema quando um presidente brasileiro foi até a Arábia Saudita dialogar com a monarquia, que inclusive enforca, que assassina homossexuais e que inclusive proíbe mulheres de dirigir, que aplica severas penas às mulheres por querer o direito de ter direitos? Por que isso não causou nenhum alvoroço na grande mídia? Por que isso não causou tanto alvoroço no PSOL? Qual é a diferença, pelo menos no plano ideológico, de um Felipe Neto, de uma Luciana Genro, dessa camarilha que dirige o PSOL? Não sei nem como é que um homem cheio de honra, como é o caso do Leonel Brizola Neto, se encontra nesse esgoto ideológico da política brasileira. Como não associar a ideologia desse partideco à ideologia do presidente Jair Bolsonaro, só que com tons de esquerda? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês.